A sexualidade é um tema sensível para o público geral, mas entre os atípicos, além de ser igualmente um tabu, também existe muito pouca produção de literatura a respeito desse tema. Então, a minha intenção com esse vídeo é trazer para você os tópicos e as informações mais relevantes sobre este tema. Gostou da nossa pauta de hoje? Então já clica no gostei. E se for novo por aqui, se inscreve no canal e não esqueça de ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeos novos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Juntando as Peças do Autismo. Aqui nós falamos de todo tipo de assunto relacionado à qualidade de vida da pessoa no espectro autista e das suas famílias. E hoje eu quero provocar uma reflexão a respeito da sexualidade do autista. Desde que eu me conheço por mãe, o meu maior medo e minha maior angústia é a minha filha ser vítima de qualquer tipo de abuso. E estando no espectro autista, ser vítima de abuso e não ser capaz de me comunicar. E eu tenho certeza que você também já pensou nisso. Por muitas vezes eu solicitei junto ao CAPS aqui da minha cidade que eles trouxessem aos pais algum tipo de palestra ou orientação a respeito de sexualidade, a respeito de prevenção de abuso, mas infelizmente como isso nunca aconteceu, eu tive que estudar por mim mesma. E essa temática, me aprofundei na onde eu pude a respeito desse tema para ajudar minha filha e hoje eu quero compartilhar com você tudo o que eu encontrei. Eu acho que para a gente começar a falar no assunto, a primeira coisa é a gente lembrar que exercer a sexualidade é um direito da pessoa com deficiência garantido por lei e que essa expressão humana também é uma expressão de saúde. E existem estudos que apontam que quando a sexualidade da pessoa é frustrada, é reprimida, isso vai reverberar num comportamento de ansiedade e de agressividade, reduzindo dessa forma muito a qualidade de vida dessa pessoa. Diferente do que muitos pensam, a sexualidade não se resume apenas ao ato sexual, mas ela engloba muitas outras áreas da vida da pessoa. Eu vou ler aqui para você, ó. Compreensão do próprio corpo, higiene pessoal e íntima, relações afetivas, interações sociais e compreensão de gênero. E sim, nós temos que estudar muito essa temática, discutir e debater muito, porque existem outras pesquisas que apontam que pessoas de desenvolvimento atípico têm 4 vezes mais chances de serem abusadas, de acordo com os dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação Compulsória, ou seja, isso é o que foi notificado. Então, nesse número não está nem sendo considerado as subnotificações, ou seja, aquelas pessoas que identificam que o abuso aconteceu e não notificam, e muito menos aqueles que não são nem notados, nem identificados. Segundo eles, deficientes são vítimas de 1 a cada 10 estupros que são registrados. Mas afinal de contas, então, o que nós devemos ensinar para as nossas crianças para que elas estejam seguras e consigam exercer a sua sexualidade de forma saudável? Eu separei para compartilhar com você 13 tópicos. É um conteúdo talvez um pouco mais extenso do que eu costumo falar por aqui, mas fica comigo, porque o assunto é importante e eu não quis repartir o assunto em mais de um vídeo para a gente não perder o fio da meada, combinado? Então vamos lá. O primeiro é consciência corporal, ensinar a respeito de consciência corporal, qual é a função de cada parte do corpinho da sua criança, qual é o nome de cada parte do corpinho, ensinar a nomear, e para isso a gente tem um monte de recursos. O segundo é o treino de toalete. A criança, o adolescente ou adulto precisa ser ensinado a fazer a sua higiene pessoal, né, utilizar o banheiro de forma completa, com autonomia, para dispensar a ajuda de terceiros. E o mesmo se aplica para o terceiro ponto, que é o treino de escovação de dentes. O quarto ponto é ensinar a criança a fazer a sua higiene íntima. E isso é muito importante, tanto para a saúde quanto para a proteção. Quinto ponto, ensinar e criar para a sua criança uma rotina
de cuidados com a pele, isso mesmo. Então, cuidados com a pele em geral, como por exemplo, o uso de hidratantes, uso de talco, uso de desodorante, corte de unhas. O sexto ponto é só para os meninos, que é o barbear-se, né? Ensinar o menino a se barbear com autonomia. E o sétimo ponto é ensinar as crianças a tolerar exames médicos, no caso das meninas, os exames ginecológicos, e principalmente ensinar a elas o que é permitido e o que é proibido nestes momentos. O oitavo ponto é ensinar a criança a diferença do que é um ambiente público e um ambiente privado, para ensiná-la quais são os comportamentos que ela pode ter no ambiente público e quais são aqueles comportamentos que ela só pode ter num ambiente totalmente privado, como o banheiro ou o próprio quartinho dela. O nono ponto é ensinar para sua criança sobre o nu, sobre a nudez, aonde ela pode ficar nu, quando ela pode ficar nu e perto de quem ela pode ficar ou não nu. Isso é muito importante. O décimo ponto é utilizar sempre uma linguagem simples e direta para abordar assuntos relativos à sexualidade. E nomeie as partes do corpo da sua criança de forma correta e não utilize apelidos, diga pênis, vagina, não fique inventando apelidinhos, porque isso só vai trazer confusão para a cabeça da criança. O 11º ponto é para as meninas, é sobre a menstruação. Esse tema precisa ser abordado com a menina antes da menarca, ou seja, antes da primeira menstruação. Explicar para ela o que é, como acontece, mostrar um absorvente, aonde ela encontra, como desembala, como colocar na calcinha, como retirar, como descartar, a frequência da higiene íntima, fazer a higiene íntima, com que frequência isso tem que acontecer. Então, tudo isso precisa ser trazido para a criança antes da primeira menstruação. E outro pré-requisito importante aqui é que a criança aprenda a ter noção de passagem de tempo, ou seja, que ela seja ensinada a acompanhar um calendário para ela ter noção de passagem de tempo e assim conseguir, quando esse momento chegar, acompanhar a sua tabela menstrual, né, do controle de ciclo menstrual, para que ela tenha previsibilidade deste período. O 12º ponto é sobre a masturbação. Os especialistas indicam não suprimir esse comportamento, e sim orientá-lo e redirecioná-lo, ensinando a criança quando e onde isso pode ser mais apropriado, porque essa proibição pode gerar ansiedade na criança e também agressividade. Vale aqui ressaltar também que um ambiente empobrecido na vida da pessoa no espectro, ele favorece a busca por comportamentos autoestimulatórios. Então, oferecer para a criança um ambiente estimulante com outros reforçadores vai fazer com que ela se engaje em outras atividades e não busque tanto comportamentos autoestimulatórios. 13º e o último ponto que eu quero abordar aqui hoje é a prevenção do abuso sexual, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar a nossa criança a dizer não, de alguma forma, seja de forma vocal, seja de forma gestual, seja através de uma comunicação alternativa, mas o não precisa ser ensinado. E uma vez que essa criança aprenda a dizer não e diga não para você, o não dela precisa ser respeitado. Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai ver que ela usa o não e não é respeitado o não dela. Usa o não e não é respeitado, e esse não vai perdendo o valor. E ela não vai mais se negar a fazer coisas que ela não quer. Outro ponto que é importante deixar claro para a criança é quem pode tocar em partes íntimas dela e quem não pode, tá?
É muito importante nesse momento não colocar o foco em pessoas estranhas, né? Falando, olha, pessoas estranhas não podem te tocar. Não, por quê? Porque o perfil de abusadores, na sua maioria, são pessoas conhecidas e muito próximas à criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traça o perfil da pessoa confiável, porque senão a gente pode colocar a criança em risco. Outro ponto é ensinar a criança sobre toques no corpo. Quais partes do corpo são permitidas de serem tocadas e quais são proibidas. Inclusive ensinando também a criança que isso se aplica ao corpo das outras pessoas, né? Que ela não deve tocar certas partes do corpo de outras pessoas. E que também ser ensinada de que ela não deve tocar partes íntimas do corpo de outras pessoas, mesmo que elas sejam convidadas a fazer isso. Ensinar também para a criança a diferença entre bons segredos e maus segredos, porque normalmente abusadores pedem segredo a respeito do ato do abuso. E por fim, as estratégias para a gente ensinar todas essas coisas para as nossas crianças são as mesmas que nós usamos para ensino de qualquer outra habilidade. Então, histórias sociais, apoio visual, usando o pode, não pode, público, privado, pegar aí uma habilidade maior, quebrar ela em pequenas partes menores, né, e ir ensinando, que é o que a aba chama de encadeamento. Tem vídeo no canal sobre isso, eu vou deixar nos cards para você. Lembrar sempre de trabalhar os pré-requisitos para cada uma dessas habilidades, né, desses ensinos que a gente precisa trazer para a nossa criança. E ter sempre muito diálogo aberto, sincero e direto sobre sexualidade com a sua criança. E trabalhar sempre na prevenção, certo? Então é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Espero de coração que todas essas reflexões te ajudem a pensar, estar um passo à frente para proteger, para cuidar da sua criança. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, clica no gostei e compartilha nas suas mídias sociais, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!